Boa tarde, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 35ª sessão extraordinária. Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Boa tarde. O presidente da Casa, professor Jesus, do Democratas, encerrou a 34ª sessão extraordinária, quando foram votados 26 projetos de lei e também um decreto legislativo. Entre os projetos, temos aquele que institui o horário de trabalho pedagógico livre aos professores de música, que também estavam presentes aqui no plenário, e também a criação da Patrulha Maria da Penha, entre vários outros projetos de vereadores que foram votados em primeira discussão. Ele chegou a abrir a 35ª sessão extraordinária para que esses projetos possam ser votados também em segunda discussão, além de outros decretos legislativos que são de votação única. Mas, antes disso, ele suspendeu a sessão por 5 minutos, então daqui a pouquinho a gente já deve voltar com a sessão extraordinária de número 35 para votar esses projetos em segunda discussão. E a gente continua aqui ao vivo, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos, vamos para o item primeiro. Senhor secretário, para a leitura. Lê esse aqui, segundo. Item primeiro, segunda discussão e votação do projeto de lei número 2489/2015. Dispõe sobre a cobertura de seguro contra roubo de veículos em shopping centers e outras providências. Autor, vereador Luiz Mato Grosso. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem de votação. Designar meu voto, sim. Consignado, voto do vereador Mato Grosso, sim. Vereador Pastor João Barbosa, sim. Consignado o vereador Heleno Metalúrgico, vota sim. Consignado o vereador Lamé, voto sim. Vereador Lamé, consignando o voto Lamé, voto sim. Vereador D'Agostino, consignando voto sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item segundo. Senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.987 de 2013. A criação de cemitério e crematório público para animais domésticos. Autor, Luiz Mato Grosso. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Cadê o Jesus falando isso? Toca pro Jesus. Vereador Vitor da Farmácia, vereador D'Agostino, vereador Heleno, consignando voto, vereador Heleno, vota sim.
Pela ordem, vereador Pastor Anistaldo. Vota sim, Pastor Anistaldo. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Vereador Lamé. Vereador João Barbosa vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Solicito ao presidente Jesus que assuma os trabalhos. Qual item, o vereador? Item terceiro, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei. Segunda discussão da nova redação do projeto de lei número 2.974 de 2016, a obrigatoriedade dos estacionamentos a fixarem cartazes ou placas informando que o uso de vagas destinadas às pessoas com deficiências e mobilidades reduzidas, em desacordo com a legislação, constitui infração grave nos termos do artigo 181, no inciso 17 do Código de Trânsito Brasileiro. Autor Claudio Pezão. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Voto sim. Vereador Lamé vota sim. Vereador Lair Santos, vereador americano, vereador Toninho Magalhães, filho da farmácia, do Agostinho, Daniel Soares, Ana Maria, doutor Alexandre, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soutura, Herman Japonês, Genildo, Geraldo Celestino, Heleno. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Lércio Santos, vota sim. Luiz Mato Grosso, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, professor Samuel, Sérgio Inovação, Verinha Souza e Zé Luiz. Vereador Heleno Metalúrgico, vota sim. Vereador Luiz Mato Grosso, vota sim. Pela ordem, vereadora Ana Maria, vota sim. Marisa de Sá, sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Na sessão Pela ordem, presidente. de quinta-feira, o projeto 3487/2016 para Pela ordem, deliberar. presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Pelo 151. Pelo artigo 151, vereador. Obrigado, presidente. Senhor presidente e vereadores, eu não poderia deixar de me manifestar sobre o que foi aprovado agora há pouco em Brasília, que é a PEC 55, que limita os gastos públicos, tanto na esfera da saúde, da educação, que é um marco na administração pública brasileira. Mas, a bem da verdade, quem vai pagar a conta é a população mais pobre, que já é muito mal atendida na área da saúde, principalmente, e agora vai ficar pior ainda. Só para as pessoas entenderem, por exemplo, o salário mínimo não poderá mais ter aumento real, além da inflação. Portanto, o que foi aprovado agora é algo que limita qualquer tipo de investimento, seja em escola pública, seja em posto de saúde, seja em leitos hospitalares, enfim, está limitando tudo o que a população trabalhadora pobre precisa. Aliás, está congelando por 20 anos. E, paradoxalmente, é isso. Eu não poderia deixar de expressar aqui a minha opinião. Eu vi na pauta de hoje da sessão ordinária o projeto para ser deliberado que cria 1.941 novos cargos públicos na administração pública de Guarulhos. Enfim, no governo federal está gritando para limitar os gastos e aqui o prefeito Almeida manda um projeto que cria novos cargos sem ao menos conversar com o Legislativo, sem ao menos a gente consultar o próximo prefeito, o prefeito eleito Guti, e saber
realmente o que Para ele concluir, pensa vereador. sobre isso. Se ele é a favor ou contrário. Portanto, eu acho que a gente precisa estudar bem nesse projeto e saber do que se trata. Muito obrigado, presidente. Incluir para a sessão de quinta-feira, sessão extraordinária, PL 2643/16. Item 4º, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 4.526 de 2015, denominação de rua sem nomenclatura, de rua Nelson Magalhães de Souza, autor Claudius Pezão. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, Toninho Magalhães, Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soltura, meu japonês, Genilda, Lamé, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, professor Samuel, Romildo Santos, Sérgio Inovação e Verinha Souza. Vereador Romildo Santos, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Encerrada a votação. Aprovado a sanção. Item 5º, arquivado. Item 6º, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.070 de 2013. Cria o programa Saúde é Melhor, estabelece descontos dos impostos ISPPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, e ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para contribuintes que adquirirem ou instalarem equipamentos de saneamento básico nas regiões de populações de baixa renda e altera a lei número 5.373 de 90, autor D'Agostino. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 7º, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 4.768 de 2014. Dispõe sobre alteração e inclusão de dispositivos da lei número 6.046 de 2004, que diz respeito ao tamanho mínimo de vagas de estacionamento. Autor Edmilson Americano. Em discussão, encerra a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Léo Santos, vereador Toninho Magalhães, Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Ana Maria, Alexandre Dentista, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soltura, meu japonês, Genilda, Lamé,
Marcelo Seminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, professor Samuel, Romildo Santos, Sérgio Inovação, Varinha Souza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 8º já aprovado. Item 9º, senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 282 de 2016. Oficializa no município de Guarulhos o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, no dia 23 de outubro, autor Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Qual o nome do projeto aí da FIG? O pessoal falando que você não falta documento, você não arrumou documento. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 10º, senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.260 de 2015, dispõe sobre a destinação de assentos adequados para pessoas obesas nas salas de espetáculos e estabelecimentos similares localizados no município. Autor Daniel Soares. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que dirijam os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 11, senhor secretário para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.381 de 2014, institui a instalação de comunicação visual em braille e de outros equipamentos destinados às pessoas com deficiência visual nos terminais de ônibus. Autor Daniel Soares. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Barreto, vota sim. Muito obrigado, presidente. Leitura labial, vereador. Vereador Ramos, vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Eduardo Soutura, Emma Japonês, vereador Genilda, Geraldo Celestino, vereador Lamé, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, pastor Anistaldo, professor Samuel, Sérgio Inovação, Varinha Souza.
Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 12, o senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 641 de 2015, institui o programa Adote um Ponto de Ônibus, autor Helena Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão. Encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Você pediu aquele projeto? Já. Vamos pedir subvenção dos calamares de Jesus e Maria da Luz. Ó, esses dois aqui, ó. Encerrado. Vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Eduardo Soutura, Elmer Japonês, Genilda, Geraldo Celestino. Vereador Geraldo. Geraldo, volta aí, por favor. Marcelo Seminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, Professor Samuel, Sérgio Inovação, Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 13, 14, 15 e 16, rejeitado. 13, 14, rejeitado. 15 e 16, arquivado com Constituição e Justiça. Item 17, o senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.336 de 2016. Dispõe sobre a instituição do horário de trabalho pedagógico livre para professores de música, HTPL, autora de Miss Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Som. Vereador João Darcio. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador João Darcio, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Edmilson Sarlo, Americano. Pela ordem, presidente. Pela ordem, meu vereador voto Luiz, sim. Vereador Luiz Mato Grosso, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Voto sim. Vereador Lamé, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Eu também quero incluir o projeto 3448/2016, 3449/2016, para a sessão extraordinária da próxima quinta-feira. Item 18, rejeitado. E o item 19, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1149 de 2015. Dispõe sobre cartão escola, autor professora Marisa de Sá. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Oi? Isso já está certo. Não queira pôr intriga onde não tem. E se vetar, eu conto com o voto da casa. Ele
é um homem de coração. Vereador Americano, vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, doutor Alexandre, Edmilson Souza, Eduardo Soutura, meu japonês, Genilda, Helena Metalúrgico, Lamé, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, pastor Anistaldo, professor Samuel, Sérgio Inovação, Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 20 e 21, rejeitado. Item 22, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1456 de 2015, dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueios de gás. Autor Romildo Santos. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Não quero, obrigado, meu amor. Obrigado. Por favor, rapidinho. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 23, rejeitado, comissão de mérito. Item 24, 25, rejeitado, comissão de mérito. Item 26, prejudicado, falta de parecer, Constituição e Justiça. 27, também prejudicado, Constituição e Justiça e o DUD. Item 28, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2097 de 2016, dispõe sobre a criação da Patrulha Maria da Penha no município de Guarulhos. Autor João Darcio. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Alexandre Dentista, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soutura, Elmer Japonês, Genilda, Geraldo Celestino, Lamé, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, pastor Anistaldo, professor Samuel, Romildo Santos, Sérgio Renovação, Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 29, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.605 de 2012, denominação de rua sem nomenclatura oficial, de Benedito Trielli de Lima, autor Zé Luiz. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 30, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 336 de 2010. Cria o programa Espaços de Convivência do Idoso no Céu. Autor Zé Luiz. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, Ramos da Padaria, Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Eduardo Barreto, Eduardo Soltura, Meu Japonês, Genilda, Geraldo Celestino, Marcelo, Paulo Sérgio, Pastor Anissalvo, Professor Samuel, Sérgio Inovação, Verinha Souza. Pela ordem, quero consignar meu voto sim. Vereador Americano vota sim. Na emenda ou no projeto? Qualquer coisa. Encerra a votação, aprovado a sanção. Item 31, prejudicado e visto do vereador Americano. Item 32, senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1174 de 2014. Oficializa a Festa das Nações do Santuário São Judas Tadeu no município de Guarulhos. Autor Marcelo Seminaldo. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Gustavo Almeida Costa. Vereador Americano, vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Ana Maria. Vereador Americano. Eduardo Barreto, Eduardo Soltura, Meu Japonês, Genildo, Geraldo Celestino, Pela ordem, Lamé. senhor presidente, Pela ordem, vereador. quero consignar o voto do vereador Americano sim. Vereador Americano, sim. Vereador Lamé. Vereador Lamé vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 32. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Tendo em vista aí que foi resolvido o problema da assinatura do vereador Daniel Soares, eu gostaria de pedir para incluir na próxima pauta, na sessão extraordinária, o projeto de lei 2986/2016. Ok, vereador. Obrigado. Item. Senhor presidente, de que se trata esse projeto aí? Incluído o projeto, vereador. Sim, senhor presidente, uma questão de ordem. De que se trata esse projeto? É um título de cidadão guarulhense. O título de cidadão guarulhense, vereador. É que só tinha um outro, mas como foi cancelado, está incluindo o outro, não é isso, vereador? Tá bom? Ok. Item 33, o senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.943 de 2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de adolescentes, jovens e idosos atendidos em medidas socioeducativas pelas empresas contratadas pelos órgãos da administração pública municipal, direta e indireta. Autor Toninho Magalhães. Em discussões, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Lamé. Vereador Lamé vota sim. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Vitor da Farmácia, do Agostinho, Daniel Soares, Ana Maria, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soltura, Amo Japonês, Genildo, Geraldo Celestino, João Darcio, Luiz Mato Grosso, Marcelo Seminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo. Vereador João Darcio vota sim. Consignando o voto, vereador Americano, sim. Vereador Americano vota sim. Professor Samuel, Sérgio Renovação, Verinha Souza. Encerra a votação, aprovado a sanção. Item 34, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 4.887 de 2013, dispõe sobre o programa de entrega gratuita domiciliar de medicamentos de uso contínuo a idosos com deficiência motora, multideficiência profunda e com dificuldades de locomoção. Autor Toninho Magalhães. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Laércio, vereador Americano, Ramos da Padaria, Vitor da Farmácia, da Agostinho, Daniel Soares, Edmilson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soltura, Amo Japonês, Genilda, Geraldo Celestino, vereador Lamé, Luiz Mato Grosso, Marcelo Seminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, professor Samuel, Romildo Santos, Serjão, Verinha Souza. Vereador Lamé vota sim. Encerra a votação, aprovado a sanção. Item 35, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2.898 de 2015. Institui a Semana de Prevenção às Doenças Coronárias e suas consequências no município de Guarulhos. Autor Verinha Souza. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pede para a Verinha encaminhar. Ah, tá certo. Vereador Laércio, vereador Americano, vereador Ramos, vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Ana Maria, doutor Alexandre, Eduardo Barreto, Eduardo Soltura, Amo Japonês, Genilda, Geraldo Celestino, vereador Lamé, Luiz Mato Grosso, Marcelo Seminaldo, Paulo Sérgio, pastor Anistaldo, professor Samuel, Sérgio Renovação e Verinha Souza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Voto sim. Vereador Laércio Santos, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Vereador Lamé, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 37, senhor secretário, para a leitura. 36. Eu já quero pular o dela. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2.275 de 2015. Dispõe sobre a equiparação dos portadores de doença renal crônica com os direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais para fins de acessibilidade e oportunidades com referência ao percentual legal de vagas reservadas aos deficientes no âmbito do município de Guarulhos. Autora Verinha Souza. Em discussão, encerra a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Americano. Vereador Americano, volta sim. Vereador Americano, vota sim.
Vereadora Dona Maria, vota sim. Vereador Dr. Alexandre, dentista, vota sim. Vereador D'Agostinho. Vereador Eduardo Barreto, Eduardo Soutur, Elmer Japonês. Vereador D'Agostinho, vota sim. Luiz Mato Grosso. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 37, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 871 de 2016, a obrigatoriedade de a Prefeitura destinar 5% das inscrições do programa Minha Casa Minha Vida para a defesa civil do município, a fim de que esta possa destinar a família de baixa renda que habitam em área de risco iminente. Autor, vereador Pastor Anistaldo, Rogério Santos e João Barbosa. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, Vitor da Farmácia, D'Agostinho, Daniel Soares, Ana Maria, Eduardo Barreto, Eduardo Soutura, Elmer Japonês, Genilda, Geraldo Celestino, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anissaldo, Professor Samuel, Romildo Santos, Sérgio Inovação, Varinha Souza. Vereador Americano, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Para quinta-feira, incluo o projeto 2949/2016, 3200/2016. Item 38, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 872 de 2016, a obrigatoriedade de a Prefeitura disponibilizar para as escolas municipais, bem como fornecer máquina Braille gratuitamente às crianças com deficiência visual no âmbito do município de Guarulhos. Autores, João Barbosa, Pastor Anistaldo e Rogério Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Milson Souza, Eduardo Barreto, Eduardo Soutura, Elmer Japonês, Geraldo Celestino, Vereador Lamé, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, Professor Samuel, Sérgio Inovação, Varinha Souza. Vereador Americano, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Vereador Lamé, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 39, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.420 de 2016, institui o programa Farmácia Solidária no município de Guarulhos. Autor Ramos da Padaria. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 41, prejudicado por falta de parecer. Não, item 40, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 7.520 de 2013, demarcação de vagas de estacionamento em frente às escolas, no âmbito do município de Guarulhos, autor Ramos da Padaria. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Elmer Genilda, Geraldo Lamé, Marcelo Siminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Anistaldo, professora Marisa, professor Samuel, Romildo Santos, Sérgio Inovação, Verinho e Zé Luiz. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 41, prejudicado por falta de parecer, Comissão da Mulher. Item 42, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.314 de 2015, dispõe sobre a implementação de plantão de atendimento após o expediente aos finais de semana nos postos de saúde instalados no município de Guarulhos, no mês de novembro de cada ano, tendo por objetivo o atendimento de pacientes e trabalhadores do sexo masculino que queiram participar da campanha contra o câncer de próstata. Autor, pastor Anistaldo. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Não, já deu. Encerrar a votação, aprovada a sanção. Item 43, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 2.365 de 2014, dispõe sobre a disponibilidade da sinalização de segurança para pedestres na entrada e saída de estacionamentos. Autor Lércio Santos. Em discussão, será discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que tirem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Americano, vereador Ramos da Padaria. O próximo. Encerrar a votação, aprovado a sanção. Item 44, senhor secretário, para a leitura.
Segunda discussão e votação do projeto de lei número 3.594 de 2013. Proíbe o uso de película em sulfilme nos vidros dos veículos destinados aos transportes escolares no município de Guarulhos. Autor, Dr. Laércio Santos. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem os seminários para o voto eletrônico. Vereador Americano, Ramos da Padaria, Toninho Magalhães, Filho da Farmácia, Daniel Soares, Eduardo Barreto, Eduardo Soutura, Amo Japonês, Genilda, Geraldo Celestino, Marcelo Seminaldo, Paulo Sérgio, Pastor Enistaldo, Professora Marisa, Professor Samuel, Sérgio Inovação, Varinha Souza. Genilda, Geraldo. Não? Não tá, foi embora. Encerrada a votação. Encerrada a votação. Encerrada, cadê? Tá faltando um voto. Encerrada a votação, rejeitado. Rejeitado. Arquivos. Bom. Item 45, senhor secretário, para leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 1807 de 2015. Institui a coleta seletiva de lixo no município de Guarulhos. Autores, vereador Heleno Metalúrgico e outros. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os seminários para o voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Doutor Alexandre, vota sim. Doutor Alexandre, vota sim. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Voto sim. Vereador Laércio Santos, vota sim. Vereador Americano, vereador Vitor da Farmácia, Daniel Soares, Ana Maria. Vereador Americano, vota sim. Vereador Americano, vota sim. Vereador Ana Maria, vota sim. Luiz Mato Grosso, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 46, senhor secretário, para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 5.449 de 2013. Cria no município de Guarulhos o programa Escola Apoio da Família, destinado a prestar atendimento às famílias e a menores infratores no âmbito do município de Guarulhos e da outras providências. Autor, Gilvan Passos. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos senhores vereadores que dirigem os seminários para o voto eletrônico. Vereador Americano, vota sim. Americano, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz Mato Grosso. Se dá meu voto sim. Vereador Luiz Mato Grosso, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho só, vereador. Agora travou. Americano, vota sim. Luiz Mato Grosso, vota sim. Toninho da Farmácia, vota sim. Toninho da Farmácia, vota sim. D'Agostino, vota sim. Vereador D'Agostinho, vota sim.
Dona Maria, vota sim. Voto sim. Vereador Ramos, vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Como não há mais nenhum item a ser tratado, dou por encerrado a presente sessão. Boa tarde. Foi encerrada agora essa 35ª sessão extraordinária. E aqui ao meu lado está o presidente da Câmara, o vereador, professor Jesus, do Democratas. Professor, essa é uma das últimas sessões do ano. Essa semana deve encerrar os trabalhos legislativos. Estamos próximos também do final da legislatura. Na sessão de hoje foram 29 projetos que foram aprovados já em 2 discussões. Teve um projeto rejeitado, um decreto também. E há uma tentativa de agilizar os trabalhos para garantir que esses projetos sejam votados ainda antes do final da legislatura, porque alguns vereadores não vão voltar ao trabalho no ano que vem, né? Isso mesmo. Na realidade, o que aconteceu? Alguns vereadores que, infelizmente, não foram reeleitos, eles pediram para que o presidente dessa casa colocasse em votação alguns projetos que eles já haviam feito e, com certeza, nós estamos para governar para a população. Então, eu vejo que é de suma importância. Então, alguns vereadores que não estarão nesse mandato vieram conversar com o professor Jesus pedindo para que pudesse colocar esse projeto para ser votado. Então, por isso, hoje foi uma votação, uma sessão extensa, realmente muitos projetos para ser votados, mas graças a Deus conseguimos concluir aí. Eu tenho certeza que isso será de grande valia para toda a população de Guarulhos. Muitos projetos também foram incluídos na sessão extraordinária de quinta-feira. O orçamento, ele deve ser votado na quinta também? Também na quinta-feira. Nós tivemos alguns projetos, teve alguns problemas, estava faltando pareceres. Então, na realidade, quinta-feira também teremos uma sessão também extensa, até talvez seja a última. Eu vou ver conforme for andar da carruagem, talvez eu peça uma sessão extraordinária para a sexta. Senão, nós encerraremos na quinta-feira mesmo. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Ok, obrigado a vocês. Bom, então na sessão de hoje foram votados 29 projetos de lei. Esses projetos já foram aprovados em primeira e segunda discussão. Teve somente um projeto que foi aprovado em primeira discussão, mas em segunda discussão ele foi rejeitado. Esse projeto era do vereador Dr. Laércio Santos, do Democratas. Ele proibia que o transporte escolar utilizasse aquelas películas escuras no vidro dos transportes dos veículos. Esse projeto foi aprovado em primeira, mas em segunda discussão acabou sendo rejeitado aqui pelo plenário. Também foi aprovado um projeto de decreto legislativo no dia de hoje. E na quinta-feira serão realizadas mais sessões extraordinárias, deve ser votado o orçamento, e uma pauta bastante extensa também, porque foram incluídos diversos projetos no dia de hoje para a sessão de quinta-feira. E você confere sempre ao vivo com a gente, acompanhando todo esse trabalho legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.